A palavra de Deus em Jeremias capítulo 18 a seguir diz assim: a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas, como vasos que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a minha palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Louvado seja o nome do Senhor. Pode se assentar, irmãos, glorificando o nome do Senhor nessa noite. Meus irmãos, nós estamos diante de uma palavra, louvado seja o nome do Senhor, que veio ao profeta Jeremias, louvado seja Deus. Aleluia. E antes, aleluia, de entrar, aleluia, no teor da mensagem que Deus trouxe aos nossos corações, nós vamos falar um pouco acerca deste homem chamado Jeremias. Louvado seja o nome do Senhor. Jeremias, nós sabemos que Jeremias é o profeta chorão. Aleluia, é um dos profetas que mais chorou, louvado seja o nome do Senhor, na palavra de Deus. Porque esse homem teve uma vida de muito sofrimento, e é um homem que padeceu muito pelo evangelho do Senhor. A palavra, nós sabemos que Jeremias, ele é um profeta messiânico, o homem que mais profetizou acerca de Jesus Cristo. E Jeremias profetizou também acerca do cativeiro babilônico do povo de Israel. E nós estamos diante de um contexto, aleluia, a qual Deus fala com o profeta Jeremias, para que Jeremias desça à casa do oleiro. E a palavra de Deus vai dizer, aleluia, que o profeta Jeremias, ele toma a decisão de obedecer a palavra de Deus e desce para a casa do olheiro. Louvado seja o nome do Senhor. Quando a palavra de Deus diz a Jeremias: levanta-te, quando a palavra diz levantar, nós estamos falando de posição. Aleluia, nós precisamos se levantar, nós precisamos tomar uma posição diante de Deus, para que Deus possa operar as maravilhas sobre as nossas vidas. Para que Deus falasse com Jeremias, ele teve que tomar a posição de se levantar e descer a casa do oleiro. Quando nós falamos de descer, aleluia, nós falamos de humilhação, de se humilhar, aleluia, e de ir à casa do oleiro. Quando nós falamos de casa do oleiro, nós estamos falando, aleluia, nos dias de hoje, no contexto, a casa do oleiro é a igreja. Louvado seja o nome do Senhor, porque é na igreja que Deus fala conosco, é através, aleluia, dos louvores, da palavra, da oração, da mensagem, das revelações que Deus fala aos nossos corações. Louvado seja o nome do Senhor. O que me chama a atenção, aleluia, é que Deus, ele simplesmente, ele poderia ter falado para Jeremias, ele poderia, aleluia, ter entregado o rolo ali, falado tudo o que ele pretendia, aleluia, acerca da tribo de Judá, mas não, ele precisava de uma atitude, aleluia, do profeta, de posição de levante. Ele precisava de uma atitude do profeta de descer a casa do oleiro, e ele precisava falar com o profeta por meio de alguns sinais. Glória, glória, glória. Às vezes Deus fala conosco diretamente, às vezes Deus fala por meio de visões, por meio de sinais. Louvado seja o nome do Senhor, por meio de objetos. Louvado seja o nome do Senhor. E nessa situação aqui, Deus vai falar com o profeta por meio de um vaso. Então, aleluia, antes de começar a pregar, eu quero te perguntar: quantos aqui querem ser vaso do Senhor? Dê um glória a Deus bem alto nesta noite. Quantos querem ser vaso na mão do Senhor nesta noite? Louvado seja o nome do Senhor.
Se nós estamos aqui é porque em nosso coração há o desejo de sermos vaso, há o desejo de sermos usados. Louvado seja o nome do Senhor. E nesta noite a palavra de Deus, aleluia, ela vai falar acerca do vaso, por meio do vaso, aleluia, a palavra que nós lemos nesta noite. Quando o profeta Jeremias, ele chega na casa do oleiro, o oleiro estava ali fazendo um vaso. E o vaso que ele estava fazendo se quebrou. Deixa eu te dizer uma coisa, às vezes não é Deus que quebra o vaso, não, é o vaso quem se quebra. Louvado esteja o nome do Senhor. Mas quando o vaso se quebra, aleluia, o oleiro, aleluia, ele pega de novo aquele barro para fazer de novo um vaso conforme a sua vontade. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E para o seu entendimento, para a meditação da palavra do Senhor, aleluia, nós vamos falar, aleluia, acerca do barro, acerca do vaso nesta noite. Sabe por quê? Porque você é barro, eu sou barro, aleluia. Mas para virarmos vasos, nós precisamos passar por um processo. Louvado seja o nome do Senhor. Segundo os geólogos, existem 200 tipos de barro, mas apenas 8 servem para fazer vasos. É por isso que a palavra de Deus diz: são muitos chamados e poucos os escolhidos. Se você está aqui nesta noite, é porque você é escolhido. Muitas pessoas foram chamadas para estar aqui nesta noite adorando, para estar aqui, aleluia, glorificando o nome do Senhor ou em outra igreja, mas não atendeu comigo um convite. Louvado seja o nome do Senhor. Se você atendeu o convite, é porque você é um escolhido dele. Você é barro e ele quer te transformar em um vaso para a honra e glória do nome do Senhor. E a palavra de Deus, aleluia, estudando um pouco acerca do barro, nós sabemos que existe 8 tipos de barro que servem para fazer o vaso. Aleluia, nós vamos falar, aleluia, de alguns processos, aleluia, que o barro precisa passar. A primeira coisa que o oleiro precisa é identificar o barro, porque existe 200 tipos de barro, mas apenas 8 servem para a sua obra. O oleiro, ele precisa identificar o barro. Esse é o primeiro passo, e Deus já te identificou, ele já te achou, ele sabe que você serve para fazer o vaso. Sabe por quê? Porque o oleiro é Jesus, o oleiro é Deus, e ele quer fazer de mim, de você, um vaso novo. O primeiro processo é encontrar o barro. O segundo processo é extrair o barro. Louvado seja o nome do Senhor. Quando nós falamos de extrair o barro, aleluia, vem com as ferramentas. O barro é tirado do seu lugar de formação, do seu habitat natural. Às vezes Deus precisa mudar algumas coisas em nossa vida, e para Deus mudar algumas coisas em nossa vida, Ele precisa tirar nós, aleluia, do nosso convívio, do habitat natural, aleluia, para levar para um lugar melhor, para levar para um processo, aleluia. E Deus está tirando você da olaria, para levar você para o processo de fazer um vaso. Louvado seja o nome do Senhor. Segundo passo é extrair o barro. Terceiro passo, levar o barro para a olaria. Mas quando o barro chega na olaria, ele chega ali todo cheio de impureza. Louvado seja o nome do Senhor. Ele é colocado no pátio. Louvado seja o nome do Senhor, para que passe por um processo de extração de impureza. E nesse processo de extração da impureza, aleluia, o barro é adicionado água sobre o barro. E aí o oleiro, ele vem e começa a pisar sobre o barro, aleluia, pisando sobre o barro para tirar as impurezas. Esse é um processo dolorido. Muitas vezes estamos sendo pisados, estamos sendo humilhados. Louvado seja o nome do Senhor. Mas é preciso passar pelo processo para sermos vasos na mão do Senhor. E depois do barro ser pisado,
O oleiro, ele pega aquele barro, aleluia, com suas mãos. Ele vai manusear todo aquele barro, e ali ele vai encontrar algumas pedrinhas. A pedrinha da murmuração ele tira, a pedrinha da mentira ele tira, a pedrinha da incredulidade ele vai tirando, a pedrinha do vício ele vai tirando, a pedra da enfermidade ele vai tirando. Ele começa a fazer a limpeza no barro. Precisamos sermos limpos. O barro, ele não pode, o vaso não pode ser feito com barro de qualquer maneira, não. E ele tem que tirar a pedra da prostituição. E ele vai tirando a pedra da fofoca, aleluia, para fazer de mim, de você, um vaso. Eu perguntei aqui quantos querem ser vaso. Toda a igreja disse glória a Deus, não foi? Mas deixa eu te dizer uma coisa: ser vaso tem um processo, tem que estar na mão do oleiro. Louvado seja o nome do Senhor. E depois que o oleiro, ele tira toda a impureza. Aleluia. Ele pega, aleluia, aquele barro limpo, e ele coloca, louvado seja o nome do Senhor, sobre a roda. E ali aquele barro, ele começa a rodar, e ele começa a formar o vaso com as suas mãos. O oleiro começa a formar o vaso com as suas mãos. Mas o que me chama a atenção, sabe o que é? É que, aleluia, o homem, ele nos transforma. Ele olha para as nossas vidas, enxerga a casca, enxerga aquilo que está por fora, e nos julga pela aparência. Louvado seja o nome do Senhor. Mas Deus, ele conhece o que está no interior. E a mudança na minha e na tua vida, ela tem que começar de dentro para fora. Aleluia. E com o barro agora na roda, louvado seja o nome do Senhor. O oleiro, ele vai, uma mão por fora, outra por dentro, uma mão por fora, outra por dentro. Mas a mão que dá o formato do barro é a mão que está por dentro, que é a mão do oleiro. Louvado seja o nome do Senhor. O processo começa de dentro para fora. Não adianta, aleluia, trocarmos as nossas vestes apenas. Há algumas coisas em nós que precisam ser trocadas. O nosso coração, as nossas atitudes precisam ser renovadas. Louvado seja o nome do Senhor, para sermos vaso na mão do oleiro. E a palavra diz que o vaso que o oleiro fazia se quebrou. Muitas e muitas vezes você se quebrou nas mãos do oleiro, e aí você começa a questionar. Por causa da desobediência, você se quebrou na mão do oleiro e começa a questionar a Deus, começa a colocar a culpa no inimigo. Mas nem tudo que está acontecendo em nossa vida é culpa do inimigo. Às vezes é o vaso mesmo que se quebra. Mas deixa eu te dizer, o oleiro nesta noite é o oleiro da graça. Ele pega de novo aquele barro e ele faz um vaso conforme a sua vontade. Louvado seja o nome do Senhor. Há vasos aqui que foram quebrados, que se quebraram antes. Mas Deus não desistiu de você. Ele te pegou e vai fazer um novo vaso. Vai fazer um novo vaso. E a mão que está por dentro, ela começa a dar um formato no barro. E ele começa a dar um formato de vaso. E depois que esse vaso fica pronto, aleluia, com aparência de vaso, mas ainda é barro. Ele precisa ser colocado em um depósito, aleluia, para secar a água, para que ele possa ser lançado no fogo. Não tem o processo, aleluia, do vaso pronto, que aparentemente é um vaso, mas vive de aparência. Louvado seja o nome do Senhor. Quem olha pensa, tem aparência de vaso, mas não está preparado ainda para ser usado. Precisa se preparar. E como que esse vaso é preparado? Louvado seja o nome do Senhor.
precisa ser colocado, aleluia, para secar a água. Louvado seja o nome do Senhor. E o que me chama a atenção, aleluia, é que o barro, aleluia, depois de formado, ele é esquecido ali por um tempo. Louvado seja o nome do Senhor. Ele é abandonado ali por um tempo. Deixa eu te dizer uma coisa, talvez você esteja pensando, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, que Deus não te escolheu, que Deus não te chamou, que está demorando, aleluia, o processo na tua vida, mas você está secando. É preciso passar pelo deserto. Eu não conheço nenhum homem de Deus, nenhuma mulher de Deus que não passou por aflição, que não passou pelo deserto, mas é no processo do deserto, aleluia, que o vaso começa a ser preparado para ir para o fogo. E aí vem o sétimo processo, o processo do fogo. Esse processo é o processo mais dolorido ainda. Vai para o fogo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Aleluia. E ele vai ficar ali na fornalha por 7 horas dentro do fogo. Aleluia. O fogo não tem que ser a medida certa, na temperatura certa. No começo o vaso, aleluia, ainda está fraco, louvado seja o nome do Senhor, não aguenta altas temperaturas, mas o oleiro, ele vai olhando para o vaso, de acordo com o que ele vê o vaso, ele fala, aguenta mais um pouquinho de fogo, aí ele coloca mais fogo, aí ele vem, dá uma olhadinha, ainda não, mas agora ele aguenta mais um pouquinho de fogo, e dá mais uma apertada no fogo, louvado seja o nome do Senhor. O processo é doloroso, mas vale a pena, vale a pena servir ao Senhor, estar na presença de Deus. Passa pelo processo, e o fogo vai queimando, se o fogo for pouco demais, ele fica fora do ponto. Se queimar demais, o vaso não presta. Mas o oleiro sabe o tanto da temperatura que você aguenta. Aguenta a prova aí. Aguenta o fogo aí. Porque você já está quase pronto para ser usado nas mãos do Senhor. Aleluia, eu creio. Aguenta o fogo, aguenta o processo. Muitos param no processo, muitos se quebram na mão do oleiro, mas quando é escolhido não tem para onde correr. O oleiro vai lá, pega, vai de novo. Eita, Deus maravilhoso. Aleluia. Depois o vaso passar pelo fogo, agora o vaso está pronto, ele é colocado para esfriar. Depois o oleiro vem, dá uma tacadinha no vaso pelo barulho do vaso. Ele já conhece o barulho do vaso. Esse vaso aqui tá bom. Deus conhece o seu som, Deus conhece a sua voz, aleluia, mas o ponto ainda não chegou no ponto, levante, precisa chegar no ponto, e a palavra de Deus, aleluia, é maravilhosa, e nos coloca como barro na mão do oleiro que é Deus. A igreja é a olaria, é o lugar onde eu e você devemos estar para ouvir a palavra de Deus, para aguentar o processo, para passar pelo processo dando glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Não adianta fugir, não adianta se quebrar, não adianta tentar correr não, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, porque escolhido é escolhido, aleluia. Glória a Deus. E uma das coisas que me chama a atenção nesse estudo sobre o barro, sobre o vaso, é que se você pegar o vaso ainda cru e colocar qualquer líquido sobre ele, ele vai derreter.
Eita, Deus maravilhoso. Ele vai derreter, louvado seja o nome do Senhor. Mas depois que o vaso passa pelo fogo, você pode colocar água quente sobre ele, ele vai esfriar a água. E aí ele serve, louvado seja o nome do Senhor. E o que nos chama a atenção, alguns vasos Deus coloca como exposição. Tem vaso que é só para exposição, tá lá, é bonito, mas é só para olhar, é só para enfeitar o ambiente, é só para ocasiões especiais que Deus vai usar este vaso. Tem vaso, aleluia, que serve para plantação, outros serve para fazer alimentação, outros serve para guardar líquidos. Louvado seja o nome do Senhor. Não importa, louvado seja o nome do Senhor. O importante é que eu e você passemos pelo processo. O importante é que eu e você, aleluia, aguente o processo para sermos usados na obra do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Deus tem promessa na tua vida. Você faz parte dos 8 tipos de barro que dá um vaso. Mas a pedrinha da desobediência tem que ser tirada. E deixa eu te dizer uma coisa: quanto mais eu e você demorar para se arrepender, mas o processo é doloroso, tem que passar pelo processo. Mas quanto mais arrependimento, quanto mais entrega, quanto mais dependência de Deus, louvado seja o nome do Senhor, o processo é mais leve. Ei, o processo é mais rápido. Quanto menos pedra para tirar, aleluia, mais rápido você passa pelo processo. Louvado seja o nome do Senhor. Deus já te encontrou como barro, agora Ele quer fazer a obra. Ei, cantou. E nessa noite existem vasos aqui que são para exposição, existem vasos que são para guardar, louvado seja o nome do Senhor, para armazenar, para fazer o alimento. Quando nós falamos de alimento, falamos da palavra de Deus, que é para alimentar outras vidas pela palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe por quê? Porque nem todos são levitas, nem todos, aleluia, são apóstolos, nem todos falam em línguas, nem todos são doutores, mas Deus usa cada vaso, aleluia, conforme a sua vontade, conforme o seu querer. E o que importa para mim e para você é sermos vaso na mão do oleiro. O que importa para mim e você está na olaria de Deus. O que importa para mim e para você está dentro do processo do Senhor. Eu não sei em cada fase você está passando. Talvez você esteja sendo arrancado do seu local, talvez você esteja sendo levado para a olaria, talvez você esteja sendo pisado, talvez você esteja sendo formado, talvez você esteja no deserto esquecido, ninguém te vê, ninguém te olha, ninguém dá nada por você. Louvado seja o nome do Senhor. Talvez você esteja no fogo, mas deixa eu te dizer uma coisa: independente de onde você estiver, esteja nas mãos do oleiro, esteja na olaria, porque é aqui o teu lugar. Louvado seja o nome do Senhor. É aqui que você vai ser transformado em vaso para ser usado nas mãos do Senhor. Louvado seja Deus. E existem vidas que precisam da minha e da tua vida. Existem pessoas que estão perecendo nas mãos do inimigo. Louvado seja o nome do Senhor. Existem pessoas que estão sendo saqueadas o tempo todo, estão morrendo, estão perecendo, estão em prisões, estão em morte, estão partindo sem Jesus. E deixa eu te dizer uma coisa: se nós partir sem Jesus, se nós partir fora da olaria, fora da comunhão com Deus, o resultado é triste, é uma eternidade de sofrimento, aleluia. Mas quando nós estamos em Cristo, louvado seja o nome do Senhor, usados nas mãos do Senhor, louvado seja Deus, aleluia. Ele faz questão de nos expor, de colocar em exposição. Quando nós falamos de exposição, de enfeite, é lugar de honra, é lugar de destaque. Deus tem honra para a tua vida, tem lugar de destaque para a tua vida, mas você precisa passar pelo processo nas mãos do oleiro. Louvado seja o nome do Senhor. Vem, Paularia, vem, Paularia, vai orando, vai glorificando, vai bendizendo o nome do Senhor.
durante o processo, aleluia, porque vai valer a pena, aleluia, vai valer a pena. Louvado seja o nome do Senhor, amém. Rabandore, Hanche, Cancho, Rabancho.